Opa, e aí? Tô passando aqui no começo do vídeo só para avisar que isso aqui não é um canal infantil, muito menos um fanservice para pessoas que me conhecem pessoalmente, é apenas um compilado de projetos e ideias. Aproveite o Donut Project. Fala galera, eu sou o Faf e hoje eu estou de regata porque está muito calor. Assim como eu fiz 2 anos atrás, esse vídeo é um especial aqui no Donut Project. Não só porque hoje é o meu aniversário, como também eu queria fazer como se fosse uma review de alguns projetos que eu fiz, não só aqui no canal. Em 2020, ali no finalzinho do ano, eu tava comemorando ali alguns feitos incríveis que eu tava fazendo com edição, que eu tava evoluindo cada vez mais, o canalzinho que tava começando a ganhar inscritos, eu tinha atingido 200 inscritos nessa época. E assim, eu postei quase nenhum vídeo esse ano, a maioria dos vídeos que eu postei ficaram como não listados pra mim, boa parte porque ou eu tava fazendo um conteúdo que era pra amigos, editando coisas do tipo, ou porque eu tava fazendo algo meio secreto pra ser usado no RPG e tudo mais, e eu ficar postando no YouTube não ia trazer lógica alguma, porque nunca vem contexto pras pessoas. Mas enfim, até consegui publicar uma coisinha ali, mas eu fiz muitos e muitos projetos que ficaram largados em plataformas diferentes, em momentos diferentes, ou que nunca chegaram a ver a luz dos dias. Sério, eu tenho muito projeto que nunca chegou a chegar, e eu vou falar um pouquinho mais deles nesse vídeo de cá. Ok, uma coisa que eu preciso marcar é porque o meu ânimo em produção de vídeo mudou bastante, tanto desde aquela época no comecinho de 2021 para agora, que a gente tá começando aí pra 2023. Não só o tempo mudou, a dinâmica da minha vida mudou, tô ficando mais velho, e outra coisa, eu ainda tenho muitos picos de criatividade que batem do nada, vezes que eu falo, não, agora eu vou produzir isso aqui, eu começava, ia o projeto e daqui a pouco ele morria. Seja porque parava de fazer sentido, ou porque as outras pessoas que estavam fazendo o projeto comigo simplesmente abriam mão, e se eu não carregasse ele pra frente, simplesmente não dava certo. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui sobre o Donut Project é os vídeos de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's com certeza foi o conteúdo que mais me trouxe retorno de visibilidade assim pro canal. Seja nos meus clipes em que eu tava atuando ali, tentando fazer alguns clipes musicais mesmos, muito inspirado no Skywarped, ele foi assim minha grande inspiração, eu até já comentei isso em um vídeo. Mas também contando histórias, esses vídeos de eu contando histórias sempre me trouxe muita felicidade porque eu tava em direto contato ali com outras pessoas de fora do canal que estavam me conhecendo e não eram apenas amigos e familiares. Muito sucesso pra você, cara. Amei sua teoria e quando lançar o próximo jogo de FNAF, faz outro vídeo da linha do tempo de FNAF, utilizando os novos animatrônicos. Falou, mais um inscrito. Muito obrigado, Davi Alves, você é um fofo, cara. E sim, olha só, mais um vídeo de FNAF aqui pra vocês. E não é porque são seus amigos assistindo o seu conteúdo o tempo todo é uma coisa boa. Porque você nunca tem certeza se o que você tá fazendo é realmente daquele público ou não. Muitas vezes as pessoas assistem o seu conteúdo porque elas vão com a sua cara, que são amigos seus. E Five Nights at Freddy's foi um conteúdo que já tava saturando pra mim, eu fiquei muito frustrado com as produções de Five Nights at Freddy's, aquele novo jogo que saiu era uma porcaria, uma bosta, e eu tava ainda continuando a ideia de fazer os clipes musicais. E o último clipe musical de Five Nights at Freddy's que eu tava atuando, e na minha opinião foi o melhor clipe que eu já fiz, foi o clipe do It's Been So Long, que é uma música que retrata um momento mais triste da história não confirmada, não é oficial a história, de Five Nights at Freddy's. Mas ele foi justamente censurado por ser um público muito próximo de mim. Pessoas próximas de mim e não pessoas da comunidade de Five Nights at Freddy's chegaram nesse conteúdo. Ou seja, tinha gente associando muitos vídeos que eu tava fazendo a como se fosse um simbolismo de depressão ou coisa do tipo. Sendo que na verdade não, eu tô sempre representando uma história. Five Nights at Freddy's é um jogo, uma franquia muito grande, com muitas histórias que podem ser contadas ali. Porque é muito confuso, é muito abrangente, e eu tava representando um clipe musical usando uma das músicas mais famosas, que é o It's Been So Long. Enfim, o vídeo não tá mais no ar, não só ele, mas alguns outros conteúdos de Five Nights at Freddy's, mas assim, faz falta porque é um conteúdo importante pra mim, mas não tá mais ali. E também o ânimo pra criação desses clipes musicais foi diminuindo cada vez mais. Apesar que eu estava cada vez mais aprendendo a produzir algo melhor com mais qualidade, porque eu estava aprendendo a editar melhor e a gravar melhor. Tanto que esse ano eu consegui lançar ele bem no comecinho do ano, o clipe do Mil Doors, aquela música do Spooky Mansion lá, que é muito legalzinho, e ele é inteiramente feito no chroma key. Claro, não é
é o melhor chroma key do mundo, é um chroma key bem fraquinho, mas, meu, coloca em comparação esse chroma key aqui do New Doors e compara ele com o chroma key que eu fiz no clipe do Bonnie. É um salto de qualidade gigantesco, assim, é uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Ainda mais porque esse do New Doors foi um dos projetos que eu consegui, tipo, fazer um storyboard e o resultado final ser quase idêntico ao projeto que eu tava tentando criar. Ah, Fábio, mas você não vai bolar nenhuma teoria muito espetacular sobre a lore do jogo? Não, eu não vou justamente porque Five Nights at Freddy's foi comprovado que a lore dele foi modificada justamente porque os criadores de conteúdo estavam conseguindo descobrir a história. O Markiplier, que é o youtuber do maior canal de teorias que tem, que é o The Game Theory, ele conseguiu desvendar a história do novo jogo Security Breach antes do jogo sair. E aí os caras de última hora pegaram e modificaram boa parte do jogo pra galera conseguir produzir novas teorias. E é por isso que o jogo é tão quebrado, e tão sem sentido, e tão rushado, boa parte dele. Isso simplesmente mata qualquer vontade que um criador de conteúdo tem de continuar fazendo vídeos de Five Nights at Freddy's. Ou seja, apesar de ser o conteúdo que mais me deu retorno de visibilidade, é o conteúdo que eu vou estar abandonando aqui no canal. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de RPG de mesa. RPG de mesa é simplesmente o melhor jogo de tabuleiro que você pode jogar com os seus amigos ou até mesmo sozinho, se você for muito triste. No meu vídeo passado eu tava comentando sobre o RPG Rift, como eu tava feliz que finalmente saiu a primeira temporada do RPG. Sim, houveram outras temporadas. No ano de 2021 eu consegui completar a segunda temporada e eu tenho coisas a falar sobre ela. RPG Rift, Ascensão dos Quatro Reinos. Você com certeza não conhece a história completa desse RPG, a menos que você seja um dos jogadores dele, porque eu coloquei conteúdos relacionados a ele muito largados. Mas assim, foi simplesmente perfeito produzir, porque eu tava realmente muito empolgado, tava melhorando meu roteiro, melhorando meu Photoshop, melhorando minhas edições, eu tava conseguindo criar algo melhor. O problema desse RPG é porque o sistema dele estava muito quebrado nessa época, porque ele é 100% autoral. Eu fiz algumas versões aí do manual, mas nessa época, vamos supor, você tinha um cara lá com uma armadura muito boa e um cara muito fraco com uma espadinha de madeira. Meio que o dano e a vida deles era praticamente os mesmos valores, porque ainda não tinha essa diferença na prática de uma classe diferente da outra, de uma armadura diferente da outra, porque é um sistema quebrado. A história do RPG Rift Ascensão dos Quatro Reinos é muito legal. Ela é bem parecida com a primeira temporada no começo, eu fiz quase que um reboot nela no comecinho, mas foi uma temporada muito rica de jogadores, foi uma temporada muito divertida e com muitas dificuldades. Muita gente que saía no meio da história por N, X, Y motivos me deixava extremamente revoltado, porque você como mestre você é obrigado a carregar o fardo dos jogadores que saíram, tendo que controlar os bonecos deles também como se fossem NPCs. O que é uma desgraça. Mas enfim, eu fiquei muito orgulhoso porque no final de 2021 eu consegui finalizar a temporada da forma mais épica e fazendo um gancho muito legal para a terceira temporada, que é o Império de Aether, que tá rolando agora nesse ano de 2022. O Império de Aether ainda não superou a temporada passada. Eu não vou comentar sobre a história, isso eu quero deixar para um vídeo que eu vou falar apenas sobre a saga deles. Mas é interessante você ver como muda a dinâmica das coisas, dos jogadores também. E claro, o sistema evoluiu bastante, apesar de até hoje ter pessoas que jogam comigo que reclamam, falando que, por exemplo, a árvore de XP é terrivelmente mal executada e ainda tem coisas ali sem sentido por ser um sistema muito subjetivo. Talvez essa terceira temporada seja a última temporada da RPG Rift, não significa que eu não vá fazer mais temporadas, mas possivelmente é a última dessa história desse universo. Mas tudo depende do final que for dessa temporada, eu não posso falar isso ainda. Eu já tentei trazer o conteúdo do RPG Rift várias vezes aqui pro Donut Project. Enfim, o RPG Rift vai se tornar conteúdo futuramente aqui, quando eu for contar toda a lore dele e tentar explicar um pouco do sistema de RPGs. Por enquanto, é só isso que temos desse RPG. Mas continuando no assunto de projetos que deram muito certo, nós temos o Donutcast. Sim, esse projeto que está em pé desde 2020, que foi quando eu comentei sobre ele, é um quadro basicamente em que eu fiz junto com o Luther e a gente começou a fazer podcast meio que na época que tava bombando muito podcast. Não sei se fugiu um pouco do meu nicho, mas eu não vejo mais tantos podcasts bombando como tava antes. Eu vi na verdade só alguns falindo, eu tô falando com você mesmo, Balela. Mas o Donutcast sempre foi um quadro muito da hora aqui no canal, porque é um quadro em que eu fazia com outros amigos, não era um universo Fábio em que era só eu do meu mundo. A gente tinha perspectivas de outras pessoas e a galera ali toda reunida era realmente muito fantástico.
É um conteúdo extremamente complicado de se fazer, porque é um conteúdo de mais de 1 hora de gravação. Às vezes tem que chamar mais pessoas, porque apesar de eu e o Luther sermos os apresentadores, a gente às vezes chamava uma pessoa ou outra ali pra participar. Finalmente a gente conseguiu marcar pelo menos 100 views em cada um dos vídeos do Donutcast, com exceção do último, que se não me engano foi a edição número 4 do Donutcast, que saiu recentemente. Mas futuramente teremos mais edições, com certeza. É um quadro que eu não vou desistir. Outro projeto muito divertido que foi criado junto com outros amigos meus foi o GrabioCraft. Sim, GrabioCraft, você deve estar se perguntando o que diachos é GrabioCraft, meu amigo? GrabioCraft é nada mais nada menos do que uma página no Instagram em que começou-se um mundo, um survival hardcore, junto com eu e meu amigo Greg. E aí a gente tava fazendo ali uma historinha meio nada a ver, meio roleplay assim, brincando com duas personagens ali, que é a Zero Two e o Anão. Só que a gente viu que dava pra fazer como se fosse um diário, porque em vez de ficar gravando, editando e postando, a gente fez apenas uma página no Instagram, onde a gente ia tirando umas screenshots, assim, de alguns momentos da nossa gameplay, e depois fazia como se fosse um diário no GrabioCraft. Por ser o modo hardcore do Minecraft, quando você morre, o seu avatar simplesmente é deletado do mundo, você não consegue jogar de novo, o que forçava a gente a criar novas contas com outras skins. Ou seja, a gente estava cada vez mais expandindo a lore de GrabioCraft, chamando mais pessoas para jogar. Então agora tínhamos uma vila mais complexa, com mais casas, e era um saco você morrer e ter que recomeçar do zero em uma nova casinha. Era, mas você pelo menos expandia o universo desse lugar. Mas fica aí minha recomendação de você dar uma olhada na página do GrabioCraft, que lá você com certeza vai dar umas risadas do que a gente andou fazendo naquele mundinho. Baby, we built this house on memories. Take my picture now, shake it till you see it. And when your fantasies become your legacy, promise me a place. E bom, eu sou o Faf, eu tenho 19 anos e eu tenho muitos projetos e muitas ideias ainda a serem concretizadas. Muitas delas realmente já foram abandonadas e vão ficar no esquecimento e ninguém nunca vai ver. E outras mais eu tenho a compartilhar com vocês. O Donut Project não é a minha fonte de criação 100% e dedicação. É apenas um lugar em que eu publico as coisas que eu faço e não 100% delas. Mas eu agradeço a atenção de vocês estarem me ouvindo falar sobre o meu mundo. Então é isso, esse foi o especial do Donut Project da vez, em que eu tentei compartilhar um pouquinho das minhas ideias e opiniões do que eu já fiz. Eu ainda vou trazer muitas reviews de muitas coisas novas aí. E, bom, eu vejo vocês em qualquer outro lugar em que eu esteja por aí. Muito obrigado, falou!